O Senhor nos responde no dia da tribulação. Creia nisso. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminhos do Evangelho. Eu quero falar sobre um salmo extremamente importante, que é o Salmo de número 20. Um salmo muito importante nos nossos tempos, nesse tempo que a gente tem enfrentado de angústia, de tribulação, de incertezas, de dificuldades, de muitas interrogações. Mas é importante a gente mergulhar nos Salmos, porque os Salmos ele é uma espiritualidade do cotidiano, e que apesar de a gente ter muitas interrogações na vida, muitas dúvidas, a gente precisa apenas de uma exclamação, de uma certeza. A certeza de que o Senhor é quem responde no dia da angústia, no dia da tribulação. E esse salmo, portanto, é um salmo para a nossa época. É um salmo para o seu coração, para a sua vida, que muitas vezes nós não sabemos como é que vai ser com os nossos familiares. Talvez um familiar esteja sofrendo com problema de saúde ou com problema financeiro. Mas esse salmo ele vai nos dizer assim, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que o Deus que do seu santuário lhe envie socorro e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Celebremos com júbilo a sua vitória, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Um texto extraordinário, esse Salmo 20, um salmo de que alguém está passando muita dificuldade, é um salmo davídico, né? Passando muita dificuldade, mas ele sabe em quem ele confia, que é o Senhor. E esse Senhor responde no dia da tribulação, no dia da angústia. Deus não nos deixa sem resposta, Deus não nos deixa sem cuidado. E ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer com relação a Deus, Deus é aquele quem cuida de nós. Às vezes a gente nem percebe o cuidado de Deus em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, a gente não percebe esse cuidado. Porque às vezes a gente acha que o cuidado de Deus é só quando as coisas dão certo. Mas muitas vezes o aparente errado também é o cuidado de Deus para conosco, mesmo que a gente não entenda. Lembra, por exemplo, a história de Jó, lembra a história de José, que foi parar como escravo no Egito e Deus tinha um plano com relação a isso. Lembra a história de Abraão, a história de Moisés, por exemplo, Moisés que foi parar no deserto de Midian, né? E Deus tinha um plano com relação a isso. Então, às vezes, a gente sofre, passa por dificuldades, problemas, seja na saúde, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto familiar, e a gente não entende o porquê. Mas a gente precisa crer que o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem controla e está direcionando todas as coisas. E com relação a nós, ele vai dizer assim, olha, uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. E é essa confiança que nós precisamos ter, de que apesar de tantas coisas acontecem, nós, porém, somos daqueles que invocam o nome do Senhor, porque nós não confiamos nas coisas, em carros, em cavalos, em nada disso. A nossa confiança não está naquilo que é temporal, mas a nossa confiança está naquele que é o eterno, aquele que realmente pode cuidar de cada um de nós, porque ele tem o controle sobre toda a história. E à medida que a gente vai aprendendo a confiar em Deus, a gente vai encarando a vida de uma outra maneira.
ao invés de encarar a vida de cabeça baixa, falando o que vai ser, quem vai cuidar de mim, o que vai acontecer daqui para frente, a gente começa a olhar, erguer os olhos para o céu e dizer: Senhor, qual é a sua vontade sobre a minha vida? O que o Senhor quer fazer? Eis-me aqui, estou pronto a realizar o teu querer. E à medida que a gente, ao invés de encarar a vida com o olhar baixo, por causa das dificuldades, a gente começa a encarar a vida com o olhar para o céu, por causa da fé. Porque a fé nos move e faz com que a gente abra os olhos espirituais, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A fé nos faz enxergar um Deus que cuida de cada um de nós, que manifesta a sua graça, mesmo que a gente esteja imerso num mundo caótico, cheio de dúvidas, cheio de dificuldades. Por isso que aquele que crê no Senhor pode ter dúvidas, mas nunca duvida de que o Senhor é a nossa resposta. Que em meio à dificuldade, em meio às tribulações, o Senhor responde com graça e amor. Que assim Deus continue cuidando de cada um de nós, nos abençoando segundo o seu querer. Em nome de Jesus. Amém.